Cara, a verdade é que você tem que viver por Cristo. Tu tem que ser o reflexo de Cristo, cara. As pessoas têm que olhar pra você e ver que Jesus, Deus, tá trabalhando em você. Tá exercendo a força deles, a energia deles em você. E que você, principalmente, tem eles na própria vida. Que você passou a adotar mais os ensinamentos, passou mais a viver pelas virtudes, pelas boas coisas, pelo Evangelho, pelo amor de Cristo. É isso que você tem que exalar para as outras pessoas. É isso que você tem que demonstrar, não por falas, porque falar qualquer um pode falar. Quem realmente vai diferir é quem faz, são os fazedores. São as pessoas que colocam em prática aquilo que elas pregam. São as pessoas que colocam em prática aquilo que elas dizem que vão fazer. Que elas comprometem, que elas não falam só da boca pra fora. Que elas também colocam em ação aquilo que elas dizem fazer. Que é aquilo que elas dizem ser. Sabe, não é mais uma promessa vazia. Por isso que eu acredito que a maior forma de demonstração é através da ação. Tu tem que agir, mostrar através das atitudes. Porque não adianta nada uma pessoa falar. Porque quantas pessoas aí falam que seguem Cristo, vivem por Jesus, estão aí na igreja, mas na verdade não pregam nada, não aplicam nada, não vivem pelo que aprendem, não vivem pelo que prometem, não vivem pelo que acreditam. São simplesmente mais hipócritas, com promessas vazias. E cara, essa é uma coisa muito triste. Porque hoje o mundo veste na face uma máscara de bom samaritano, de uma boa pessoa, de alguém que segue Jesus, mas vê por trás disso, quando a máscara cai, não é isso, cara. As pessoas simplesmente elas criam essa ideologia falsa, atrelam Jesus para conseguir aumentar mais audiência, aumentar mais seguidores, para vender vício de uma maneira leve, sabe? Quantas pessoas aí que, cara, vendem tigrinho, vendem apostas, vendem vícios e simplesmente falam que Jesus está abençoando elas para fazer isso. São inúmeros os casos. Até que agora teve até uma moda de, cara, influenciadores que divulgam bets, divulgam jogos de aposta, estarem indo ser batizados em locais famosos, rios onde Jesus foi batizado, essas coisas, sabe? E pra mim, pô, isso é muito vazio, cara. Como que você quer enaltecer a tua imagem utilizando o nome do Senhor, dizendo versículos, postando versículos, mas você vem de uma coisa totalmente ao contrário? Você é totalmente ao contrário do que Jesus ensina. E eu não tô falando sobre as pessoas que querem mudar, que estão em mudança. Eu tô falando de pessoas que realmente já decidiram que não vão mudar e que mesmo assim continuam usando o nome de Jesus para cometer os mesmos erros, para continuar induzindo pessoas aos erros. Tem muito influenciador digital que tá fazendo isso, cara. É muito triste, mano, porque tem muita gente que acredita que essas coisas, fama, luxo, jogos de azar, dinheiro fácil, coisas fáceis, são de Deus. E é verdade que não é, cara. Isso é só um mecanismo que a própria humanidade criou. Um lado obscuro, um lado ruim da humanidade. E é por isso que você tem que refletir Jesus. Você tem que ser o reflexo de Jesus. As pessoas têm que olhar pra você, não pelas tuas falas, mas pelo que você é. Sabe? Que você consegue, simplesmente pelo teu jeito, simplesmente pela tua presença, mostrar que tu é uma pessoa pura. Mostrar que tu é uma pessoa que serve a Cristo, que serve a Deus, que tem princípios e valores. Quando tu, cara, deixa isso explícito, as pessoas vão entender que tipo de pessoa você é. É tudo questão de frequência. Se tu é uma boa pessoa, tua frequência vai ser positiva. As pessoas vão perceber isso, cara. Isso é lógico, cara. As pessoas vão te enxergar pelo que você exala. Se tu exala ser uma boa pessoa, notoriamente as pessoas vão se sentir mais atraídas por você, vão querer ficar mais perto de você porque você tem uma boa energia. Tu consegue, cara, deixar o ambiente mais leve, sabe? Tu tem a capacidade de acolher as pessoas, de ser abrigo, de ser luz. Mesmo quando as pessoas estão em trevas, tu consegue fazê-las rir, tu consegue fazê-las sorrir, tu consegue ser luz no fim do túnel. E é isso, a vida é sobre isso, é sobre você ser realmente o reflexo de Jesus, reflexo de Cristo. Buscar ser igual a Ele,
Lógico, não seremos tão perfeitos como, mas temos que aplicar os ensinamentos que ele nos passou. E a ferramenta mais poderosa que ele nos ensinou é o amor. É o amor de Deus por nós, o amor que devemos ter uns com os outros. Porque através desse bom sentimento, da simpatia, dessa relação forte, de vínculos fortes que vamos criando ao longo da vida, é o que vai tornando a sociedade cada vez melhor. Porque através da nossa essência, do nosso amor pelo outro, a gente consegue incentivar a mudança. Sem utilizar armas, sem utilizar violência, sem utilizar ignorância. Simplesmente por afeto, por frequência. E é assim que Deus age. É assim que Jesus agiu aqui na Terra. Ele não lutou fisicamente, no sentido de ir para agressão, violentar as outras pessoas. Foram suas palavras, seus gestos, o amor que ele teve com os outros. E Deus é assim, cara. Deus muda as pessoas no estalar de dedos sem que percebemos. Ele clareia a nossa vida. Tudo isso é a prova maior de amor que tem. Porque independentemente dos seus erros, independentemente do que você fez, ele vai estar de braços abertos para ti. Vai ser teu abrigo, tua luz. E é isso, cara. Então saiba que independentemente do que você fez, você consegue mudar. Independentemente do que você fez, Jesus, Deus, vai te perdoar. E é assim que você também tem que ser na vida. Independentemente dos problemas, independentemente do que o outro fez contigo, tu tem que aprender a perdoar. Tu tem que continuar amando o próximo. Tem que dar segundas chances. E eu não digo segundas chances do jeito de você manter a mesma relação que tinha antes, manter a mesma segurança, mas sim você perdoar, você se sentir mais tranquilo com aquilo, você deixar ir, você não ficar se prendendo ao acontecimento passado. Porque todos nós somos humanos e infelizmente nós erramos. Se até mesmo as IAs que são robôs erram, imagine nós. Nós somos eternos pecadores. E é justamente isso que temos que entender. Que mesmo sendo pecadores, nós tivemos uma segunda chance. Deus nos abriu o caminho, nos deu oportunidade. E assim devemos ser com as outras pessoas também. Eu pretendo trazer um vídeo mais elaborado, mais complexo, na questão de perdoar. Porque, já dando uma paleta aqui pra vocês, perdoar não é somente diminuir o fardo do outro pela culpa, mas também de diminuir o teu próprio fardo, a tua própria preocupação, o teu próprio remorso, sabe? É você também se deixar ser livre. Você colocar na tua cabeça que, cara, não tava no meu controle, então eu tenho que deixar ir. Eu tenho que parar de me preocupar. Porque a única coisa que você tem que se preocupar é o que está sob o seu controle. O resto, cara, seja uma pessoa mais tranquila, seja uma pessoa mais de boa, sorria. Mostre para as pessoas o lado positivo da vida. Mostre que tá tudo bem em errar. Mas o problema é persistir no erro. O problema é ignorar que você está errando. Você tem que buscar mudar, você tem que buscar por melhoras. Você tem que deixar isso claro para as outras pessoas. Da mesma maneira que Jesus colocou uma reflexão na cabeça das pessoas que eram antes grandes pecadores, que eram pessoas que estavam indo pelo caminho errado e acabaram se endireitando pelos conselhos, pela frequência, pela energia, por tudo. E é isso que você tem que ser, cara. Você tem que ser a pessoa que inspira, que motiva. Não a pessoa que vai cortar o sonho dos outros, não que vai cortar a emoção dos outros. Não vai julgar o próximo pelo erro, porque uma vez você era o errado e agora você tem que ensinar essas pessoas a ser luz. Você tem que incentivar, mostrar o caminho para essas pessoas. E a melhor forma de fazer isso, cara, é sendo uma boa pessoa, é sendo uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa. É você levar a sério os ensinamentos de Cristo, o Evangelho de Cristo. Você continuar na luta para mudar o mundo, para fazer o mundo um lugar melhor. Porque, cara, eu sei que é difícil fazer isso, eu sei que as pessoas vão julgar, mas cada um tem uma cruz para carregar. E não deixe que a cruz mais pesada de todas, que carregou os pecados da humanidade, tenha sido em vão. Deus carregou aquela cruz em público. Então não seja uma pessoa que adora a Deus, Jesus em particular. Leve a mensagem à frente, leve a essência dentro de si, de maneira que ainda seja refletida aos arredores. Que as pessoas sintam essa energia boa, essa energia leve, essa luz que você tem e que você carrega e que você quer espalhar por aí. Cara, a vida é isso, mano. É o bem parar de se calar, é o bem começar a fazer barulho também. Porque
porque existem muitas pessoas boas no mundo. O problema é que muitas delas se calam. O mal hoje ele domina porque o bem se cala. E não é confrontar o mal com maldade, é confrontar o mal com o bem. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Se o outro bater na tua face esquerda, tu oferece a direita. É assim, cara. É sempre perdoar, é sempre amar o próximo, certo? E é isso, cara. Para levar a vida assim tão na leveza, para formar um mundo melhor, é ser o reflexo de Cristo. E é claro, para tudo isso se tornar mais leve, mais eminente ainda, não se esqueça, viva a vida com vida.